afetividade, a alegria do povo, é o que mais marca para quem chega em Moçambique, não é? E isso, de certa forma, assemelha-se um pouco ao Brasil. Esse lado hospitaleiro do povo é que não tem preço. Este é Ratmir Kuna. Aos 38 anos, ele mora em Maputo, capital de Moçambique, que fica no continente africano. O país, que tem cerca de 28 milhões de habitantes, já foi colônia de Portugal. E assim como no Brasil, a população fala português, mas também outras línguas regionais. Em área territorial, Moçambique tem cerca de 800 mil quilômetros quadrados. É um pouco menor que a soma dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Minas, que Ratmir conhece bem. Ele chegou a morar no estado durante 5 anos, quando se apaixonou por uma brasileira com quem casou e teve uma menina e um menino. Por ter vivido no Brasil, que tem mais de 213 milhões de habitantes, as comparações entre os países não param na hospitalidade dos povos. Nos dois lugares, o sistema político é presidencialista, ou seja, tem uma presidente ou um presidente que é chefe de Estado e de governo e é eleito pelo povo. Mas em Moçambique também existe uma primeira ou um primeiro-ministro, nomeado por quem estiver na presidência para aconselhá-lo. Os quase 13 milhões de eleitores, segundo o recenseamento eleitoral de 2018-2019, participam de eleições nacionais para escolher o presidente e 250 integrantes do parlamento, que seriam deputados. Não há senadores. Tendo um governo, um executivo bem fiscalizado, não é? E uma vez que outras instituições, no nosso entender, não são fortes, mas não são fortes porque é por conta da história mesmo, né? Para termos um governo sério, no sentido de que presta contas, não é? Entendemos que esse voto é fundamental. Você tem ali uma outra lógica de se pensar o voto e o motivo do voto, assim, uma coisa muito regionalizada, uma coisa muito ressentida, ressentimento da guerra. Isso tem começado a mudar um pouquinho nos mais jovens, mas a guerra, 94 tinha guerra aí, então quem tem 33, 34 anos tem memória de guerra, sabe? Um outro ponto histórico e cultural das eleições moçambicanas é o ato de votar por cédulas de papel. O cientista político, que já morou em Moçambique por quase 1 ano e meio, explica que essa é a forma que mais condiz com as características da população. É um processo que, em termos de informações assim, visuais disponíveis para orientar o eleitor, tem que ser muito simples, porque Moçambique, grande parte da população não sabe ler e escrever. O exercício de riscar ali, não é? Pelo menos lhe dá aquela confiança que de fato votou. Não é? O fato de ele dobrar aquilo, colocar aquele ritual, não é? É que garante que pelo menos o meu voto, né, conta. Eu acho que o processo de contagem devia ser mudado, devia ser de fato digital. Tem como fazer isso. E ofereceria maior segurança e agilidade no processo de apuração. Para termos uma ideia do processo de apuração, as últimas eleições de Moçambique ocorreram em 15 de outubro de 2019, mas os resultados oficiais foram proclamados pouco mais de 2 meses após o pleito, em 23 de dezembro. Além da contagem manual, os especialistas afirmam que um dos motivos para esse intervalo de tempo foi a dificuldade em transportar as urnas com os votos impressos. Em Moçambique você não tem estrada, né? Não é acessível, assim, não é igual você pegar uma BR-381 aqui no Brasil, sair tem ali asfalto, cobertura que você consegue manter uma velocidade que você sabe mais ou menos quanto tempo você vai chegar. Essa coisa não funciona assim, porque o país é um país extenso, né? É uma população dispersa e que a infraestrutura do país sofreu muito com o contexto de guerra. Para regular e organizar o pleito eleitoral em Moçambique, existem 2 órgãos. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, que supervisiona o recenseamento eleitoral e os processos eleitorais, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, responsável por implementar, técnica e administrativamente, o recenseamento e as operações eleitorais. Em Moçambique também existe uma espécie de título de eleitor. Eles chamam de cartão de eleitor. O documento deve ser apresentado na sessão eleitoral como forma de comprovar que a pessoa está apta a votar. Outro detalhe é o comprovante de votação.
Antes de sair da sessão, os eleitores têm os dedos marcados com uma tinta azul, que dura dias. A ideia é evitar que alguém tente votar mais de uma vez. Uma das coisas que eu gostava muito em Moçambique era caminhar pelas ruas, andar de bicicleta e perguntar às pessoas ali um pouco mais velhas sobre o dia da independência. E elas me contavam assim histórias maravilhosas, às vezes os olhos marejados ali, né? Relembrando esse dia do hasteamento de uma bandeira nacional. E ali, quando eu escutava aquela história, eu vi uma pulsão de vida ali, e o povo com tanto de problema, mas que via nisso força, via nisso potência e via nisso uma identidade moçambicana. Na quarta reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos mergulhar no Chile, um país da América do Sul. Nosso vizinho de continente tem votação por cédula e cada uma tem uma cor diferente, a depender do cargo. Outro detalhe é que no país não tem vice-presidente.